Parte 2. Crenças democráticas, direitos e liberdades da Austrália. Crenças democráticas, direitos e liberdades da Austrália. Na cerimônia de cidadania, você vai prometer partilhar as crenças democráticas da Austrália e respeitar os seus direitos e liberdades. É muito importante que você entenda estas crenças democráticas da Austrália e os direitos e liberdades partilhados pelos australianos. Esta parte do manual apresenta estas crenças, direitos e liberdades. Para mais informações, ver parte 4, os valores australianos. Nossas crenças democráticas. Democracia parlamentar. O sistema de governo da Austrália é uma democracia parlamentar. O poder do governo provém do povo australiano, porque os cidadãos australianos votam nas pessoas para os representarem no parlamento. Os representantes parlamentares serão responsabilizados perante o povo através de eleições pelas decisões que tomarem. A supremacia da lei. Todos os australianos são iguais perante a lei. A supremacia da lei significa que nenhuma pessoa, grupo ou norma religiosa está acima da lei. Todas as pessoas, incluindo as que ocupam cargos de poder na comunidade australiana, têm de cumprir as leis da Austrália. Isto inclui os líderes do governo, da comunidade e religiosos, assim como empresários e a polícia. Viver em paz. Os australianos orgulham-se de viver num país pacífico, com um sistema de governo estável. Os australianos acreditam que a mudança deve ocorrer através de discussão, persuasão pacífica e processo democrático. Rejeitamos a violência como um meio de mudar a opinião de uma pessoa ou de uma lei. Respeitar todos os indivíduos, independentemente de sua origem. O sistema democrático da Austrália é baseado no princípio de que todos, independentemente de sua origem, têm direitos e são tratados iguais sob a lei australiana. Espera-se que todos os australianos se tratem mutuamente com dignidade e respeito, independentemente de sua raça, país de origem, sexo, orientação sexual, estado civil, idade, deficiência, herança, cultura, política, prosperidade ou religião. Nossas liberdades. Liberdade de opinião e liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um valor fundamental da Austrália e é a base do nosso sistema democrático. A liberdade de opinião significa que as pessoas podem dizer e escrever o que pensam e discutir as suas ideias com os outros. Por exemplo, as pessoas podem criticar o governo, protestar pacificamente contra decisões do governo e fazer campanhas para mudar as leis, desde que cumpram sempre as leis australianas. A liberdade de expressão significa que as pessoas podem expressar as suas opiniões, inclusive através da arte, cinema, música e literatura. As pessoas são livres para se encontrarem em lugares públicos ou privados para discussões sociais ou políticas. Sempre que se exercer a liberdade de opinião e a liberdade de expressão, as leis australianas têm de ser cumpridas. Também devemos respeitar a liberdade de falar e liberdade de expressão das outras pessoas. Liberdade de associação. A liberdade de associação é o direito de constituir e de se juntar a associações para cumprir objetivos comuns. Por exemplo, na Austrália, as pessoas podem associar-se a qualquer organização legal, tal como um partido político, um sindicato de trabalhadores ou um grupo religioso, cultural ou social, e não podem ser forçadas a fazê-lo. Os australianos podem juntar-se com outros para protestar contra uma ação do governo ou uma organização. Todavia, as leis australianas têm de ser sempre cumpridas. Isto significa que esses ajuntamentos têm de ser pacíficos e não podem ferir qualquer pessoa nem danificar propriedade alheia. Liberdade religiosa.
A Austrália tem herança judaico-cristã e muitos australianos se consideram cristãos. Mas há pessoas de todas as grandes religiões na Austrália. Na Austrália, dias santos, como a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa e o Dia de Natal, são feriados públicos. O governo e a lei tratam todos os cidadãos da mesma maneira, independentemente da sua religião ou crença. O governo da Austrália é laico, o que significa que suas decisões não são influenciadas por igrejas e outras entidades religiosas. A Austrália não tem uma religião nacional oficial. As pessoas na Austrália são livres para seguir a religião de sua escolha e também podem não seguir uma religião. Quando as pessoas se envolvem em práticas religiosas, as leis australianas têm de ser sempre cumpridas. Quando houver um conflito entre uma lei australiana e uma prática religiosa, a lei australiana prevalece. Nossas igualdades. Há várias leis na Austrália que asseguram que uma pessoa não é tratada de forma diferente das outras do seu gênero, raça, deficiência ou idade. Igualdade de gênero. Homens e mulheres têm os mesmos direitos na Austrália. É contra a lei discriminar contra uma pessoa por causa do seu sexo. Igualdade de oportunidades e tratamento igual. Os australianos valorizam a igualdade de oportunidades na nossa sociedade, também conhecida como tratamento igual. Isto significa que o que uma pessoa alcança na vida deve ser o resultado do talento, trabalho e esforço, e não de sua riqueza ou origem. Isto assegura que não há distinções formais de classe na sociedade australiana. Responsabilidades e privilégios da cidadania australiana. Quando se tornar cidadão australiano, você terá responsabilidades e privilégios adicionais. Responsabilidades: o que você vai dar à Austrália? Como cidadão australiano, você deve obedecer às leis da Austrália, votar nas eleições federais e estatais ou territoriais e em referendos, defender a Austrália se houver necessidade, fazer parte de um júri, se for chamado a fazê-lo. Privilégios: o que a Austrália lhe dará? Enquanto cidadão australiano, você pode votar nas eleições federais e estatais ou territoriais e em referendos. Registrar as crianças nascidas no estrangeiro como cidadãos australianos por descendência. Concorrer a emprego na função pública australiana ou nas Forças Armadas australianas. Candidatar-se às eleições parlamentares. Requerer um passaporte australiano e entrar na Austrália livremente. Receber ajuda de um organismo australiano no estrangeiro. Responsabilidades: obedecer às leis da Austrália. Os nossos representantes no governo elaboram leis para manter uma sociedade ordenada, livre e segura e para proteger os nossos direitos. Todos os cidadãos australianos e outras pessoas na Austrália têm de obedecer às leis da Austrália. Você encontra mais informações sobre algumas leis importantes na Austrália na parte 3, o governo e a lei na Austrália. Votar nas eleições federais e estatais ou territoriais e em referendos. Votar é uma responsabilidade, um direito e um privilégio importante para todos os cidadãos australianos com 18 anos ou mais. É de responsabilidade de todos os cidadãos australianos com 18 anos ou mais votar nas eleições federais e estatais ou territoriais e em referendos, que são votos para alterar a Constituição australiana. Ao fazê-lo, todos os cidadãos australianos têm uma palavra a dizer sobre a forma como o país é governado e contribuem para o seu futuro. É obrigatório votar nas eleições federais e estatais ou territoriais. Em alguns estados, poderá não ser obrigatório votar nas eleições do governo local. Você encontra mais informações sobre a Constituição australiana na parte 3, o governo e a lei na Austrália.
Defender a Austrália se houver necessidade. Ainda que o serviço nas Forças Armadas australianas seja voluntário, é da responsabilidade de todos os cidadãos australianos defender a Austrália se houver necessidade. É essencial que todos os cidadãos australianos se comprometam a unir forças para defender a nação e o seu modo de vida, caso seja necessário. Fazer parte de um júri, se for chamado a fazê-lo. O serviço de júri, caso seja requisitado, é uma responsabilidade de todos os cidadãos australianos com 18 anos ou mais. Um júri é um grupo de homens e mulheres comuns australianos que ouve o testemunho num caso de tribunal e decide se uma pessoa é inocente ou culpada. Cidadãos australianos que estejam inscritos nos cadernos eleitorais podem ser chamados para fazer parte de um júri. O serviço de júri ajuda a garantir que o sistema jurídico é imparcial e justo. Privilégios: concorrer a emprego na função pública australiana e nas Forças Armadas australianas. Um privilégio de um cidadão australiano é poder concorrer a um emprego na função pública australiana e trabalhar para o governo australiano, por exemplo, na Services Australia ou no Australian Taxation Office, ATO. Os cidadãos australianos também têm o direito de concorrer a uma carreira nas Forças Armadas australianas, Exército, Marinha e Força Aérea. Candidatar-se às eleições parlamentares. Os cidadãos australianos com 18 anos ou mais e que não tenham dupla cidadania podem candidatar-se às eleições parlamentares a nível federal, estadual ou territorial. É uma honra e uma grande responsabilidade ser membro do parlamento australiano. Requerer um passaporte australiano e voltar a entrar na Austrália livremente. Quando se torna cidadão australiano, você tem o direito de viver livremente na Austrália. Tem também o privilégio de poder requerer um passaporte australiano. Se viajar para o estrangeiro enquanto cidadão australiano, tem a liberdade de regressar à Austrália sem necessidade de visto. Pedir assistência a um consulado australiano no estrangeiro. Em muitos países, a Austrália tem uma embaixada, alto comissariado ou consulado. Enquanto estiver no estrangeiro, pode pedir ajuda a um representante do governo australiano em caso de necessidade. Isto inclui situações de emergência, tais como perturbações da ordem pública e catástrofes naturais. Os representantes do governo australiano também ajudam os cidadãos australianos no estrangeiro ao emitir passaportes de emergência e ao prestar aconselhamento e apoio em caso de acidente, doença grave ou morte. Enquanto estiver num outro país, você deve cumprir as leis deste país. Registrar as crianças nascidas no estrangeiro como cidadãos australianos por descendência. Os cidadãos australianos podem requerer que as crianças nascidas no estrangeiro sejam cidadãos australianos por descendência. Participar na sociedade australiana. A Austrália encoraja todos os cidadãos a participar ativamente na sociedade. Cidadãos ativos assumem a responsabilidade e o privilégio de moldar o futuro da Austrália. Por exemplo, pode fazer parte de associações de moradores e comunidades locais, voluntariar-se para fazer trabalho social e comunitário, fazer parte de uma organização artística ou cultural e participar ativamente na vida política. Pagar impostos é outra forma importante de contribuir diretamente para a comunidade australiana e é obrigatório por lei. Os impostos são pagos sobre o dinheiro que se ganha, quer seja derivado de trabalho, negócios ou investimentos, e são cobrados pelo ATO. Também há impostos sobre diversos bens e serviços. O ATO trabalha para assegurar que todos os cidadãos estejam cientes dos seus direitos e obrigações de pagar o valor correto de impostos.
Muitos dos benefícios que os australianos gozam são possibilitados pelos impostos. Os impostos são aplicados em serviços, que incluem saúde e educação financiadas pelo governo, defesa, estradas e ferroviárias e segurança social. Ao trabalhar e ao pagar impostos, você apoia o governo na prestação destes importantes serviços à comunidade australiana. Os governos estaduais e territoriais e as vereações também cobram impostos para pagar os serviços. Estes serviços ajudam a tornar a Austrália um país pacífico e próspero, que é hoje.